Olá, mais uma vez chegando até a sua casa com o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, refletindo sobre as promessas do coração de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre a segunda promessa. E esta promessa ao coração de Jesus, essa segunda, fala: estabelecerei e conservarei a paz nas famílias, que é de fato uma das preocupações que o coração de Jesus, que o próprio Deus e também, claro, que todos nós temos, de que em cada família de fato haja paz. Por mais que existam alguns conflitos familiares, isso é normal porque somos seres humanos, mas a paz como referência para cada um de nós. Sabe uma coisa interessante, quando isso acontece muito comigo, quando eu vou visitar a casa de alguém, ou vou dar uma bênção, ou vou fazer algum atendimento ao doente, e quando a gente entra na casa da pessoa, tem ali exposto o coração de Jesus, um quadro, melhor dizendo, com o coração de Jesus, ou alguma imagem do coração de Jesus. Inclusive é uma das promessas que a gente vai conversar depois. Eu fico muito feliz com isso, porque aquela família demonstra que naquele momento, para mim, naquele momento, me vem justamente essa imagem de uma família que é protegida pelo coração de Jesus. Isso é uma das promessas do próprio coração de Jesus. Não é uma falácia, não é uma mentira. O coração de Jesus prometeu a Santa Margarida Maria que de fato haveria paz naquela família que conservasse a sua devoção. E veja que bonito isso. Lembra que a gente tem falado aqui da intimidade da nossa oração com o coração de Jesus? Essa intimidade é que deve conduzir cada um de nós. Então, quando você entrar na casa de alguém e você se deparar com a imagem ou o quadro do coração de Jesus, sempre se coloque diante desta imagem, diante deste quadro, como sentindo-se acolhido, antes pelo coração de Jesus e depois por aquela família onde você vai. E também um conselho que eu dou: você já pensou em na sua casa, de fato, colocar o quadro ou uma imagem do coração de Jesus, principalmente na entrada da sua casa, né? Seja na sala, um hall, onde quer que seja, colocar ali. Por quê? Uma das promessas é justamente essa, que aquela família que é consagrada ao coração de Jesus, por mais que ela tenha as suas dificuldades, ela vai receber dessa devoção, por causa dessa devoção, a paz necessária. E é importante a gente pensar nisso. Como é que você faz isso na sua família acontecer? Se você não pensou nisso, pense, porque existe inclusive uma consagração feita da família quando aquela imagem é entronizada naquela casa, naquele lugar. Claro, não só numa casa, mas você pode no seu local de trabalho e assim por diante. Estabelecer a paz e conservar, isto é segundo a promessa, é uma obrigação do próprio Cristo. Isso no nosso linguajar, claro. Ele prometeu que faria isso. E dentro desta promessa, a gente começa a viver como é que a nossa família pode de fato realizar ou conservar essa promessa que o coração de Jesus fez. Como é que a gente se adapta a isso? A gente não pode dizer que a família tem que deixar de brigar. Isso acontece. Às vezes, por algum desentendimento, um está um pouco mais rancoroso ou mais aflito com um problema no trabalho, na escola, onde quer que seja. Hoje em dia são tantos os problemas e as dificuldades. E por causa destas questões que são periféricas, que não são para nós tão importantes em relação à devoção, por causa disso, os conflitos acabam acontecendo. Agora, a devoção ao coração de Jesus faz com que, mesmo no meio desse conflito, a gente consiga encontrar o norte. É o que a gente chama, isso é muito bonito na nossa espiritualidade, é a ação do Espírito Santo no coração de cada um de nós. Quantas vezes, por exemplo, por causa dessa devoção, famílias não se separaram? Porque pensaram, idealizaram, imaginaram e viram que, de fato, antes de falar aquela palavra ríspida, aquela palavra brusca, que iria magoar a outra pessoa, um ou outro deixou de fazer isso. Isso é a ação do Espírito Santo. Por isso que, nesse momento, nós estamos colaborando para que esta conservação da paz, que é uma promessa do coração de Jesus, de fato aconteça. Pense nisso. Quantas vezes na sua família, ou você mesmo, não fez isso? Deixou de agredir, deixou de falar uma palavra que magoasse, deixou de ser irritado com a outra pessoa, ou de se irritar com outra pessoa? Pense bastante nisso. Estabelecer e conservar a paz na família é justamente colaborar
para que essa devoção de fato seja propagada primeiro ali, naquele núcleo familiar. Inclusive, um dos documentos fala assim, que o coração de Jesus estimula, isso é muito bonito, estimula que a igreja doméstica de fato possa existir. E o que é essa igreja doméstica? Lembra que eu falei no início? Mesmo diante do conflito, a paz pode reinar. É o primeiro testemunho que a gente dá. É como se nós estivéssemos atualizando hoje aquilo que os primeiros cristãos fizeram logo após a ressurreição de Jesus, quando as primeiras comunidades começaram a se formar. Veja bem, nós acabamos sendo o reflexo daquilo que os primeiros cristãos fizeram. Na comunidade não existia dificuldade entre eles, ninguém passava fome, porque era uma igreja doméstica, um pensava no outro. E aí, para mim, entra a grande capacidade dessa devoção ao coração de Jesus. Por isso que eu sou apaixonado por essa devoção, porque ela consegue fazer com que o nosso coração, de fato, se estabeleça ou se conserve na paz que o próprio Cristo nos apresenta. E por isso, nesta promessa, estabelecer e conservar a paz na família. Muito bem, nós vamos agora para a nossa consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Eu vos dou e consagro, ó Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, penas e sofrimentos, para não querer mais servir-me de nenhuma parte do meu ser, senão para vos honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável, ser todo vosso e tudo fazer por vosso amor, renunciando de todo o meu coração a tudo quanto vos possa desagradar. Tomo-vos, pois, ó Sagrado Coração, por único bem do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, remédio da minha fragilidade e da minha inconstância, reparador de todas as imperfeições da minha vida e meu asilo seguro na hora da morte. Sê, ó coração de bondade, a minha justificação diante de Deus, vosso Pai, para que desvie de mim a sua justa cólera. Ó coração de amor, deposito toda a minha confiança em vós, pois tudo temo de minha malícia e de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Extingui de mim tudo que possa desagradar-vos ou que se oponha à vossa vontade. Seja o vosso puro amor tão profundamente impresso em meu coração que jamais eu possa esquecer-vos nem separar-me de vós. Suplico-vos que o meu nome seja escrito em vosso coração. Fique com a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.